Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós precisamos entender como devemos agir diante dos inimigos, ou na realidade diante daqueles que nos fazem o mal, daqueles que nos atacam, daqueles que nos maltratam, daqueles que nos desprezam ou daqueles que nos ofendem e nos machucam. Qual é a nossa atitude? O que a Bíblia nos ensina, o que a palavra nos ensina e como devemos nos conduzir e por quê? Este é o aspecto que a gente precisa entender. Por que eu preciso fazer assim? Eu preciso entender o meu papel, eu preciso entender a minha responsabilidade e agir assim dentro da vontade de Deus, glorificando o seu nome. Paulo, instruindo os irmãos na igreja de Roma, ele na sua carta afirma, no capítulo 12, versículo 17 ao 21, não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivam em paz com todas as pessoas. Meus irmãos, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira, pois está escrito. Deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Simples assim. Nós temos que fazer e agir desta maneira. Mas é uma questão de agirmos segundo o pensamento natural? Não, não é. É na força, na nossa capacitação? Não. Isto vem de Deus, vem do entendimento de quem somos nele e a convicção do nosso papel neste mundo. Pois se não entendermos, não faremos isso, pois queremos a vingança, faremos o mal para o próximo que nos faz mal, devolveremos o troco. Esta é a nossa realidade, esta é a nossa forma de pensar e nós temos que aprender a viver segundo aquilo que traduz a quem nós somos em Deus. Nós nascemos de novo, nós fomos feitos um novo ser, uma nova criatura, recebemos a mente de Cristo, somos de Cristo para a expressão da glória do Pai. Nós somos chamados para viver o reino de Deus, para sermos imitadores de Cristo. Por isso, este mandamento, na realidade, essa instrução de Paulo, ela se fundamenta na consciência e no entendimento de quem nós somos, aceitando por fé. Eu preciso entender, compreender e aceitar por fé para agir segundo a vontade de Deus. Não ajo segundo o que penso, nem segundo o que desejo. Por isso Paulo fala, se depender de nós, nós devemos ter paz com todas as pessoas. Mas isso é possível? Sabemos que não. Mas se alguém nos faz mal, qual deve ser o troco que devemos dar? Revelarmos o amor de Deus. Por quê? Porque nós somos de Deus, nascemos de novo, fomos feitos à imagem de Cristo, nós temos a mente de Cristo, nós fomos capacitados para rejeitar as paixões humanas e assim viver o reino de Deus na terra segundo a vontade de Deus. Para fazermos isso, precisamos entender isto que é fundamento na nossa vida. Somos de Deus para revelar o nosso Deus e a sua glória. Como Cristo agiu. Cristo diante dos seus ofensores, daqueles que o maltratavam e até mesmo daqueles que o matavam, o que ele fez? Ele pediu ao Pai que os perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Nós temos que entender que esse é o nosso papel. Devemos agir como Cristo, como seus imitadores, revelar toda a bondade, toda a graça, todo o amor de Deus neste mundo, até mesmo com aqueles que nos fazem mal. Por isso, quando nós temos o entendimento, o que nós devemos fazer é vencer o mal com o bem, porque fazendo assim, nós revelamos que somos de Deus, que entendemos o nosso papel e a nossa responsabilidade. Pois como devemos agir diante dos inimigos? Revelando Cristo. Não importa a situação,
Não importa do que se trata. É fácil? Sabemos que não. Sabemos que vamos ser muitas vezes colocados diante de situações que tentaremos ou que nos empenharemos em não fazer isso. Mas, por causa de quem somos, precisamos, para a glória de Deus, que a gente entenda, que a gente compreenda e que a gente revele temor, que o verdadeiro amor de Deus, que na realidade é derramado em nossas vidas pelo Espírito, nos capacitando para vivermos a vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.